Olá, gente, tudo bem com vocês? Os comentários de hoje é sobre Blade Runner, o Caçador de Androides, filme lançado em 1982, dirigido por Ridley Scott. E antes de começar, eu preciso ser muito sincero, porque tem muitos filmes que a gente assiste para passar tempo, para comer uma pipoca e esquecer completamente da vida. E tem filmes que a gente assiste e eles ficam morando na nossa cabeça, alugando um apartamento no nosso cérebro por semanas. E esse é um desses. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente sabe que estamos falando de um dos maiores clássicos da ficção científica. Mas a minha pergunta hoje não é se o filme é bom. A minha pergunta é: por quê? Mais de 40 anos depois, a gente ainda não consegue parar de falar sobre essa obra. Para começar, a gente precisa falar sobre a atmosfera. Quando Ridley Scott pegou a câmera para filmar esse filme, ele não estava apenas contando uma história de detetive. Ele estava criando um mundo. E que mundo sujo, hein? É interessante pensar que esse filme definiu o que a gente chama hoje de cyberpunk. Sabe aquela estética de chuva constante, neons refletidos no asfalto molhado, prédios gigantescos com telões de publicidade e aquela fumaça que sai dos bueiros? Tudo isso virou o clichê de hoje porque esse filme fez primeiro e, na minha humilde opinião, esse filme fez melhor. O visual desse filme não é só bonito, ele é opressivo. Você sente a umidade, você sente o cheiro de óleo e comida de rua só de olhar para a tela. E o mérito disso é que quase tudo é efeito prático. Não tem aquele CGI de videogame que envelhece mal em 5 anos. As maquetes, a iluminação, a fumaça, tudo é tátil. Isso ajuda a vender a ideia de que aquele futuro não é brilhante e limpo como em Star Trek. É um futuro onde a tecnologia avançou, mas a qualidade de vida da maioria das pessoas piorou. E essa atmosfera densa é o primeiro ponto que segura você na cadeira. Mesmo se você tirar o som da TV, o filme continua sendo uma obra de arte em movimento. Agora vamos para a história. Na superfície, se você for resumir para um amigo no bar, é uma trama simples de polícia e ladrão. Temos o protagonista que tem a missão de aposentar um grupo de seres artificiais que fugiram e voltaram para a Terra ilegalmente. É uma estrutura clássica do cinema noir dos anos 40, o detetive cansado, bebendo num copo quadrado, andando na chuva, investigando pistas. Mas o brilhantismo do Ridley Scott foi pegar essa estrutura velha e encher de filosofia existencialista. O filme não está interessado em saber quem é o assassino ou onde eles estão escondidos. O filme usa essa perseguição para fazer a pergunta mais difícil de todas: o que define exatamente um ser humano? E a carne e o osso é ter nascido de uma mãe ou são as nossas memórias? E se as suas memórias fossem implantadas, fabricadas numa mesa de edição, você deixa de ser quem você realmente é? O mais fascinante é ver como a dinâmica se inverte. Nós temos humanos que agem com uma frieza mecânica, sem empatia nenhuma, apenas cumprindo ordens e apertando gatilhos. E, do outro lado, temos as máquinas, os seres humanos que demonstram medo, apego à vida, luto e poesia. E chega um ponto no filme em que você, espectador, se pega torcendo mais pela sobrevivência dos chamados vilões, do que pelo sucesso do herói. Porque a vontade de viver deles é a coisa mais vibrante que existe naquele cenário cinza. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque muita gente diz que não gosta desse filme porque ele é, cara, dá sono. E assim, eu discordo completamente porque o ritmo dele não é um defeito, é uma ferramenta. Ridley Scott deixa a câmera parada propositalmente. Ele quer que você mergulhe na solidão daqueles personagens. A música eletrônica misturada com jazz cria uma sensação de sonho, ou melhor, de pesadelo. A lentidão aqui serve para criar tensão e não tédio.
é aquele silêncio desconfortável antes de uma tempestade. Então, se você achar esse filme lento, tente assistir não esperando ver Guerra nas Estrelas, mas esperando ver uma pintura em movimento. Embora o filme seja visualmente e filosoficamente perfeito, ele é uma obra fria. E eu sei que isso é intencional, mas faz parte do tema. Mas como espectador existe uma barreira. O protagonista é tão apático, tão morto por dentro, desde a primeira cena, que às vezes é difícil se importar com o destino dele. A gente se importa com o mundo, a gente se importa com os antagonistas que roubam a cena, completamente, trazendo uma energia e um perigo reais. Mas o eixo central da história, o nosso detetive, às vezes parece apenas um observador passivo dos eventos. Ele apanha, ele corre, ele atira, mas a transformação interna dele é muito sutil, quase invisível até os minutos finais. E além disso, existe um certo romance do filme que, cara, assim, olhando hoje, soa um pouco forçado demais. Talvez, assim, até problemático na forma como é conduzido. A química existe, mas a base desse relacionamento acontece rápido demais e de um jeito um pouco agressivo, o que destoa da elegância do resto do roteiro. É uma obra técnica visual intelectual, ele é um filme que você admira com o cérebro, mas nem sempre abraça com o coração durante toda a projeção. Mas não se engane, tá? Esses detalhes não tiram a majestade da obra. O final desse filme, o monólogo final, aquela cena na chuva, é, sem exagero, um dos melhores momentos da história do cinema. É ali que toda a frieza que eu critiquei se quebra e o filme te entrega uma doce cavalar de humanidade onde você menos esperava. Blade Runner é um filme que melhora a cada vez que você assiste. Você repara no detalhe novo no cenário, numa expressão facial que passou batida, numa linha de diálogo que ganha outro sentido. Ele nos ensinou que a tecnologia pode evoluir ao infinito, mas os medos humanos, a morte, o esquecimento, a solidão vão continuar exatamente os mesmos. Para Blade Runner, o Caçador de Androides, eu dou nota 9. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado demais. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau!